E aí pessoal, meu nome é Norton e no vídeo de hoje eu vou falar sobre verdade e validade. Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer que isso é um tema muito importante na filosofia, né? Porque um dos objetivos da filosofia, se aqui a gente pode dizer alguma coisa assim, é o de entender sobre o que pode ser considerado verdade. Junto com isso, também surge o objetivo de descobrir como podemos obter essa verdade, né? Ou seja, qual é o melhor método para se conhecer algo. Por exemplo, atualmente, a maioria de nós consideramos os dados científicos como verdadeiros, né? Ou seja, a verdade é para muitos de nós aquilo que a ciência defende como mais plausível, igual ela sempre diz. E além disso, tem também o método científico, né? Que nada mais é do que procedimentos que devemos seguir caso queiramos obter resultados científicos, ou verdades científicas, como acabamos de dizer. Ou seja, se você não seguir o modelo científico, muito provavelmente a sua informação não vai ser aceita como uma verdade científica, né? Mesmo que as pessoas concordem com você. Então, para dar outro exemplo, fica mais fácil. Antigamente, ao invés da ciência, quem detinha esse status de dono da verdade, né, eram as religiões. E é claro que hoje em dia elas ainda possuem, né, grande influência, principalmente em alguns países, em alguns assuntos específicos, como a morte, Deus e coisas do tipo. Essa verdade que vinha da religião também tinha o que podemos chamar de um método, né, igual ao método científico, mas tem o da religião, que poderia ser a leitura de textos sagrados, como a Bíblia ou o Alcorão. Poderia ser também através das instituições e dos líderes religiosos, ou seja, a verdade era aquilo que a Igreja Católica ou aquilo que o Papa dizia. Poderia ser também através de um sentimento. Você sente alguma coisa muito forte, né? Uma presença, uma visão ou uma previsão de algo que irá acontecer, que era muito comum nas religiões gregas e nórdicas, por exemplo. E essa verdade, então, também pode ser obtida através do folclore de um povo, os mitos, as lendas, os cantos, os costumes, as tradições, enfim. Igual aquele famoso quem brinca com fogo faz xixi na cama, né? Vamos dizer que isso pode ser uma verdade, né? Em certo sentido, que se dá através do folclore de um povo. Enfim, pode acontecer de muitos modos essa verdade, essa noção de verdade e essa noção de método, né, que para se obter a verdade. Então, como vocês podem perceber, há muitos e muitos modos, né, de ver o que é a verdade e como podemos obtê-la, né, qual que é esse método. E mesmo se você adotar uma certa linha, como a ciência ou a religião, ainda assim há muitas noções variadas de verdade e de como obtê-la, né? E na filosofia, portanto, não é diferente, né? Então, há muitos modos diferentes de analisar esse problema, e mesmo que você siga alguma linha específica, né, alguma teoria filosófica, um pensamento filosófico, também vai haver particularidades de autor para autor, de teoria para teoria, né? Porém, o objetivo desse vídeo é mostrá-los uma linha específica de como muitos filósofos enxergam essa discussão. Mas, claro, quero deixar desde cedo assim que não significa que toda a filosofia pense desse modo, né? Mas sim que é apenas uma linha específica. Essa linha específica que irei apresentar hoje é o que podemos chamar de lógica, que é bastante comum na filosofia. E antes de entrar nos detalhes do tema principal, eu vou ressaltar dois pontos sobre a lógica para ficar mais fácil de entender lá na frente, os detalhes dela. O primeiro deles é que a origem da busca da verdade é a dúvida. Então, a busca da verdade tem seu início na dúvida. Imagina que você está aí de boa no seu quarto, vendo o vídeo e tal, e você olha na janela e vê algum bem-TV cantando. Acho que é a fotinha do bem-TV aí, caso vocês não conhecem esse passarinho. E de repente surge alguma dúvida do tipo: será que todos os bem-TV têm a parte da frente do corpo amarela? Igual a gente está vendo na imagem aí. Ou seja, o peito e a barriga dele, né? Então, essa seria, portanto, o início da sua busca pela verdade, né? Que nesse caso seria a resposta da sua pergunta, né? Você teve uma dúvida e você quer ter uma busca pela verdade, que é a resposta da pergunta. O segundo ponto principal é o de que o melhor método de se obter essa verdade é se utilizarmos o método racional.
Então, esse método racional varia muito de autor para autor ou de teoria para teoria, igual eu disse. E para que fique mais fácil de entender, eu vou utilizar um exemplo concreto, que a gente vai ver aos pouquinhos mais para frente e vai ficar bem claro. Espero eu, né? Vamos lá. Então, para deixar bem claro esse método racional de obtenção da verdade, que acontece na lógica, mas precisa entender um pouco mais sobre a lógica, né? Então, a lógica é um modo de pensamento que trabalha com juízos ou proposições. Tá aí na imagem. Então, juízos e proposições a gente pode definir como um enunciado com sujeito e verbo flexionado que é passível de valoração. Por exemplo, todo bem-te-vi possui a parte da frente do corpo amarela. A frase que está entre aspas aí, né? Ela é um juízo ou uma proposição. Então, esse nome aí da frente do bem-te-vi é o nome científico dele, caso vocês queiram saber mais sobre o passarinho. Esse juízo ele pode ser verdadeiro ou falso. E é isso que a gente chama de valor de verdade da proposição, né? Igual tá ali passível de valoração, seria isso. Então, o fato de todo bem-te-vi possuir a parte da frente do corpo amarela pode ser passível de ser verdadeiro ou falso. Então, essa é... E, tipo, há muitos modos de descobrir esse valor de verdade, né? Se essa frase é verdadeira ou falsa. Um deles, por exemplo, é verificar se todos os bem-te-vi que existem no mundo e ver se todos eles possuem a parte da frente do corpo amarelo, né? Então, caso você encontre um bem-te-vi que não tem a parte da frente do corpo amarelo, então a sua proposição é falsa, né? E do mesmo modo, se você verificar que todos possuem a parte da frente amarela, então a sua proposição seria verdadeira. Então, para concluir esse slide do juízos e proposições, verdadeiro ou falso, esses dois conceitos, portanto, somente dizem respeito a juízos ou proposições. E juízos ou proposições são enunciados com sujeito e verbo, que o verbo tem que estar sempre flexionado, e que são passivas de valoração, ou seja, podem ser verdadeiros ou falsos. Então, por exemplo, um enunciado como a sua mãe diz, sei lá, pare de mexer no celular e vai lavar a louça. Esse não é um juízo, sim, que é passível de valoração, né? Pois ele não pode ser nem verdadeiro nem falso. Ele é uma ordem, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com o que são juízos ou proposições. O segundo passo é o que chamamos de raciocínios ou argumentos. Esses dois nada mais são do que um conjunto de proposições articuladas entre si que buscam obter alguma conclusão. Ou seja, você tem várias proposições que chamamos de premissas, junta todas elas de um modo que elas se articulem entre si e aí você chega a uma outra proposição, que é a sua conclusão. Coloquei um exemplo aí embaixo para ficar bem claro. Então temos a P1, que seria a premissa 1, onde diz que todo bem-te-vi possui a parte da frente do corpo amarela. Então essa seria a nossa premissa, que pode ser verdadeira ou falsa, igual a gente viu. E aí temos a premissa 2, o pássaro que eu estou vendo na minha janela é um bem-te-vi. Vamos supor que você está olhando na sua janela e tem um pássaro e você sabe que ele é um bem-te-vi, ou você acha que ele é um bem-te-vi. Então essa também pode ser passível de ser verdadeiro ou falso, né? Ele pode ser um bem-te-vi ou pode não ser um bem-te-vi. Ele pode, sei lá, não ser nem um pássaro, por exemplo. E a gente tem a conclusão, que é o pássaro que eu estou vendo na minha janela possui a parte da frente do corpo amarelo. Porque a premissa 1 e a premissa 2 estariam conectadas e geraria o valor de verdade da C. Então, se a premissa 1 for verdadeira e a premissa 2 também for verdadeira, consequentemente, diria o argumento, a conclusão também é verdadeira. Então, o que a gente precisa entender é que na lógica, o valor de verdade da conclusão, ou seja, se a conclusão é verdadeira ou falsa, vai depender do valor de verdade das proposições, das premissas, né? Que é a P1 e a P2, no nosso caso aí. E se o argumento é válido ou inválido, que é o que a gente deve entender aqui, então. Então, para um argumento ser válido, que, por exemplo, essa estrutura que a gente está vendo na nossa frente, um argumento válido é um argumento em que a proposição
segue a conclusão, né? Segue logicamente das premissas. Então, a última proposição aí, que é o pássaro que eu estou vendo na minha janela possui a parte da frente do corpo amarela, ela tem que se seguir logicamente das premissas. Ou, se vocês preferirem, a gente pode falar a conclusão é uma consequência lógica das premissas, né? Então, igual verdadeiro ou falso diz respeito às frases, né, às proposições, válido e inválido dizem respeito somente a raciocínios ou argumentos, que seriam a estrutura do nosso do que nós estamos vendo, né? Não as frases em si, mas a estrutura que tá ligando todas elas. Então a gente, vamos dizer assim, ignora em certo sentido o conteúdo das premissas, no caso a P1 e a P2, e a gente foca somente na estrutura do argumento, né? E dessa estrutura a gente conclui se ele é válido ou inválido. Então, para ficar um pouquinho mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer com estrutura e validade do argumento. Uma pessoa que estuda lógica, né, seria aquela que busca descobrir quais são os argumentos válidos ou inválidos. E não descobrir quais proposições são verdadeiras ou falsas. Descobrir se as frases são verdadeiras ou falsas não é uma função do lógico, ele só estuda a estrutura do argumento, né? O argumento, assim, de modo geral. Por exemplo, o argumento que a gente viu em cima, que é esse daqui, todo bem-te-vi possui a parte do corpo da frente amarela, o pássaro que eu estou vendo na minha janela é um bem-te-vi, logo, o pássaro que eu estou vendo na minha janela possui a parte da frente do corpo amarelo. Então, essa estrutura, por exemplo, ela é válida ou inválida, né? Essa é a grande questão que o lógico vai se colocar. Então, nesse caso, nós temos uma afirmação que diz respeito a todos os bem-te-vi, que é a de possuir a parte da frente do corpo amarela, e depois nós temos uma afirmação de que aquele passo específico é um bem-te-vi, que seria a P2. E aí, por fim, a gente conclui que esse pássaro específico possui a parte da frente do corpo amarelo. Essa é a estrutura assim, do nosso argumento, né? Então, esse argumento é o que a gente chama de argumento dedutivo. Ou seja, você vai partir do geral, do todo, aí, todo bem-te-vi seria um geral, e você vai para chegar no particular, que seria o pássaro, né? Que é o que você está vendo na sua janela. É um caso específico e único que você está falando, um caso particular de um pássaro único que eu estou vendo na minha janela. Então, um argumento dedutivo é um argumento que na sua estrutura nós partimos do geral para o particular. Isso que é um argumento dedutivo, que é esse caso que a gente viu agora. Há também os argumentos indutivos, que é quando você parte do particular para o geral. Ou seja, seria o inverso, que seria algo como... Coloquei um exemplo aqui, ó, argumento indutivo. Seria algo como a P1 seria esse pássaro que eu estou vendo na minha janela tem olhos da cor preta. Então vamos supor que você está olhando na sua janela e tem um pássaro que tem a cor dos olhos preta. Essa seria a minha premissa 1, ela é particular. E depois você tem a premissa 2, que seria esse pássaro que eu estou vendo na minha janela é um bem-te-vi. Minha premissa 2 ela também é particular, porque eu estou dizendo de um pássaro específico que eu estou vendo na minha janela, né? E aí, dessas duas, que estarão articuladas entre si, eu concluo que todos os bem-te-vis possuem olhos da cor preto. Seria a minha conclusão. Ou seja, você partiu de um caso particular, né, que o bem-te-vi, que você está vendo na sua janela, para criar uma regra geral, que diz que aquela característica que você está vendo no seu caso particular se aplica a todos os bem-te-vis que existem. Ou seja, ela é uma regra bem geral. Então, voltando aqui, e lembrando do que eu disse anteriormente, que válido ou inválido diz respeito somente ao argumento, nós podemos nos questionar, por exemplo, se o argumento dedutivo é válido ou inválido, né? Ou seja, é válido partir de uma regra geral e aplicar ela ao particular? Se o particular fazer parte do geral, né? Ou, no caso do argumento indutivo, ele é válido ou inválido, né? É válido eu partir de um caso particular e criar uma regra geral? Então,
são essas e outras questões que são discutidas na disciplina de lógica em filosofia, né? Que é para vocês terem uma ideia, assim. Então, percebe-se que se todos concordarem, por exemplo, que o argumento indutivo é válido, então nós teríamos, em certo sentido, um método de obter conhecimento, né? Então, o que consideraremos como verdade, a partir de agora, seriam os conhecimentos que provêm da indução, ou seja, que provêm de argumentos indutivos. E seria esse, talvez, um dos grandes objetivos dos lógicos, né? Encontrar argumentos válidos, estruturas válidas, para que possamos produzir um conhecimento seguro e confiável, né? Então, se a gente tem uma dúvida, a gente coloca numa estrutura argumentativa, confere as premissas e chega numa conclusão. E aí teremos um novo conhecimento, vamos dizer assim, né? Então, só para concluir já, levando para o final do vídeo, a lógica é um ramo do conhecimento que tem como uma das muitas funções o descobrimento ou a criação, dependendo de como você vê, de estruturas argumentativas válidas, para que possamos acrescentar sentenças, que, como a gente viu, pode ser verdadeira ou falsa, e chegarmos a um novo conhecimento, ou, como dizemos anteriormente, a uma nova verdade, que seriam as conclusões. Lembrando que a conclusão também é uma sentença, né? Então ela é passível de ser verdadeira ou falsa. Então, ou seja, há muitos e muitos métodos diferentes de se obter algum conhecimento no mundo, como o científico, o religioso, o artístico e etc. E um desses métodos, que é muito utilizado principalmente por filósofos e cientistas, e também alguns religiosos usam bastante, há bastante material no YouTube, né? É o método que a gente acabou de ver, que muitos chamam de método argumentativo, método lógico e até mesmo método racional. Às vezes vocês vão ouvir por aí. Entretanto, como eu disse várias vezes ao longo do vídeo, vou ressaltar uma última vez, esse é apenas um método entre muitos outros, né, que existem não só na filosofia, mas em muitas áreas. E além de que esse método, mesmo que seja uma linha de pensamento, né, ele adquire particularidades, né? Então você pode ver que existem, a gente fala aqui que existem muitas lógicas diferentes, né? Muitos trabalhos lógicos e muitas correntes, teorias diferentes na própria lógica, assim, de modo geral. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e desejo-lhes bons estudos. Até a próxima. Tchau.